Então vamos dar início à nossa apresentação deste webinar e o tema é Modelando Indicadores de Performance. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir fazendo ali pelo chat, que o Emerson está me acompanhando e ele vai respondendo simultaneamente, certo? Ou então também no final eu vou abrir para perguntas e a gente pode estar discutindo alguns exemplos e dúvidas. Então eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Márcia, eu trabalho como coordenadora da área de qualidade e gestão do conhecimento na Neomind. Eu sou formada em gestão da qualidade e também em informática pela Unisociesc. E eu trabalho há 9 anos com sistemas de ECM, modelagens de processos, BI e qualidade de software. Qual que é o objetivo desse webinar? Então ele tem o objetivo de apresentar a facilidade da modelagem de um cubo e análise de BI, bem como todas as suas regras de negócio envolvidas. Então vamos para a nossa agenda. Os tópicos abordados: modelagem de cubo com dimensões e métricas, configuração de painel de indicadores, criação de análises dinâmicas e, por último, a gente vai fazer análise dos resultados. Então vamos entender um pouquinho o BI, né? Antes de iniciarmos os procedimentos, vamos ver como é que funciona. Primeiro, a gente tem os bancos de dados dos sistemas da empresa, o Fusion, outros ERPs que a gente quer extrair esses dados. Em seguida, deve-se montar uma data warehouse onde ficarão armazenados esses dados dos bancos para que o BI não acesse diretamente o banco de dados. Então seria meio que uma cópia das informações. Então a gente cria essa data warehouse e depois é utilizado os snapshots, ou seja, você cadastra horários programados para pegar os dados atuais do banco e jogar para essa cópia. Então, o modelo mais correto de se trabalhar com o BI é sempre fazer essa cópia do banco, utilizar, né, os snapshots para ficarem atualizando esses bancos e então utilizar os dados dessa cópia. O terceiro passo é montar um cubo, onde é montado um select que retorna todas as informações para depois a gente filtrar e trabalhar com elas nos indicadores. Então, por fim, como eu acabei comentando, é a gente manipular os dados e trabalhar com as informações retornadas do select. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a tabela principal de vendas. Depois a gente tem outras dimensões, temos dimensões por região, produto, cliente, data, e depois das regiões vem as hierarquias de cada uma das dimensões. Então, eu tenho categoria de produto dentro de vendas, e tem dentro da categoria, dentro da hierarquia, a gente tem os níveis. Então, eu tenho produto por categoria, por subcategoria e outras informações. Então, a análise do BI é sempre feita com base em algumas perguntas. Por exemplo, nessas tabelas que vocês estão vendo, né, quais são as perguntas? Então, qual o total de vendas por produto, por categoria, por subcategoria, por cliente? Então, a gente sempre tem que ter a pergunta para a gente resolver as nossas dúvidas com a análise do BI. Então, o primeiro passo, como eu comentei, é a gente possuir o select para montar o cubo. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo, é o que a gente vai usar no nosso exemplo final da demonstração, que ele retorna do Fusion todas as tarefas. Então, ele vai retornar o prazo, o ano, o mês, o dia, né, do prazo, o código das tarefas, o processo, o nome do processo, o nome da tarefa, o proprietário da tarefa. Então, aqui é o select que vai me retornar todas as informações, sem filtrar nada. Depois, no BI mesmo, que a gente vai estar filtrando e manipulando essas informações. Então, primeiro passo para modelar um cubo, lembrando que daqueles passos 1, 2, 3 e 4 que eu comentei no início, a gente vai fazer direto da modelagem do cubo. Tá? Então, a gente já vai utilizar o modelo de cubo linear, que ele vai buscar as informações direto no Fusion. Então, para modelar um cubo, a gente vai lá no menu Indicadores, Business Intelligence, Cubos. Ele vai listar os cubos já cadastrados e a gente vai clicar em Novo. Quais são as informações que eu preciso no cubo, né? Então, primeiro a gente vai cadastrar aquele select. Então, aqui que eu vou fazer o cadastro da minha query, que vai retornar as minhas informações. Depois disso, a gente vai cadastrar as dimensões. Então, aqui tem o cadastro das dimensões. Quando eu clico em Novo, ele vai abrir essa telinha. Eu vou colocar o nome da minha dimensão e o título.
e em seguida eu vou cadastrar a hierarquia. Lembrando que para cada dimensão preciso ter no mínimo uma hierarquia. Então a gente dentro da dimensão vai cadastrar uma hierarquia também, nome da hierarquia e o título. E aí sim, dentro da hierarquia é onde a gente vai cadastrar os níveis das informações. Então a gente vai dar um novo dentro de níveis e vai colocar a ordem de exibição, o nome. O mais importante dentro do nível é o campo coluna-chave. Por quê? Coluna-chave é o nome que eu coloquei para o meu campo, né? O apelido que eu coloquei para o campo no select. Então, lá no nosso select, a gente colocou aquele as e um apelido para o campo, né? E esse campo é o que a gente vai colocar lá na coluna-chave. Então, vocês vão entender isso aqui melhor na prática, porque nós vamos modelar um cubo e cadastrar todas essas informações. Então, só para frisar bem, sempre uma dimensão tem que ter no mínimo uma hierarquia, e uma hierarquia tem que ter no mínimo, pelo menos, um nível. Depois que eu criei as dimensões e hierarquias, eu vou cadastrar a minha métrica. Então, a gente dá um novo na métrica e ele vai trazer os campinhos para preenchimento. As métricas são os cálculos feitos com os membros das dimensões, ou seja, eu vou contar, vou somar, vou tirar uma média dos valores, vou fazer uma contagem distinta. Então, aqui é o exemplo, no nosso exemplo, o que a gente vai estar calculando é a quantidade de tarefas. Então, a gente vai fazer uma contagem distinta das tarefas de todos os processos do Fusion. Depois que eu modelei o meu cubo, que o cubo está pronto, como é que eu vou utilizar ele? Eu tenho que criar um painel de indicadores, que é onde vão ser apresentados os dados. Então, para criar um painel, a gente vai lá no menu Indicadores, Business Intelligence, painel de indicadores. Aí a gente vai clicar em Novo e vai cadastrar o painel. O painel ele é bem simples, tá? Ele só precisa de um nome, uma descrição para uma melhor identificação, e ele tem que estar liberado igual assim. Ou seja, ele só vai aparecer para eu criar análises e configurar o cubo se ele estiver liberado, senão ele nem vai aparecer lá na seção de painel de indicadores. Outra coisa importante no painel é porque é nessa etapa que eu vou definir quem são as pessoas, né, qual é a permissão de acesso ao painel de indicadores. Então, é aqui que eu vou controlar o acesso às minhas informações. Depois que eu criei o painel, a gente pode ir lá e criar as nossas análises dinâmicas. Então, a gente vai no menu Indicadores, Painel de Indicadores. Então, lembra, quando a gente foi lá naquele outro menu Configurar Painel, a gente foi lá e criou o painel. Agora, a gente vai acessar o painel criado, nesse menu Indicadores, Painel de Indicadores, tem os painéis criados. E é aqui que a gente vai criar as análises dinâmicas. Então, a gente vai clicar no painel desejado, e ali no cantinho é onde a gente vai clicar no mais para adicionar as análises. Então, a gente vai adicionar uma nova análise dinâmica e ele vai pedir para selecionar o cubo e dar um nome para a minha análise. Então, é nesse momento que eu vou estar selecionando aquele cubo que eu criei. Então, depois que eu selecionei o cubo, ele vai abrir como tela inicial um gráfico. Então, só que aí eu preciso começar a configurar as informações que eu quero exibir e que eu vou analisar posteriormente. Então, para isso, a gente pode ir ali na setinha lateral e acessar o modo tabela, que é onde fica mais fácil a visualização. Depois a gente volta e visualiza no modo gráfico. Então, na tabela eu consigo manipular os dados. Então, aqui ele vai me trazer a informação principal, que são todas as tarefas, e a quantidade. E aí eu posso clicar ali naquele ícone de cubo e selecionar as minhas informações. Então, eu posso arrastar ali para o lado, para as linhas, no caso, quais são as informações que eu quero exibir. E essas informações são as dimensões e hierarquias que a gente criou lá no cubo, tá? Isso também a gente vai fazer na prática e vocês vão entender melhor. Então, da mesma forma que o select a gente trouxe com aqueles apelidos, a gente colocou no cubo e aqui a gente só vai selecionando as informações para exibir em tela. Então, a gente seleciona, aí ele lista, né, detalhadamente as informações para serem analisadas, certo? Agora a gente vai fazer uma demonstração prática da modelagem, desde a modelagem do cubo, modelagem do painel de indicadores, criação de análises e, por fim, eu vou mostrar para vocês a análise dos resultados. Então, eu vou compartilhar com vocês
a minha tela do Fusion. Só me deem um ok se vocês estão conseguindo visualizar a tela do Fusion ali pelo chat, por gentileza. Então, agora a gente vai clicar lá em indicadores. Só para comentar, né? Eu estou logada com o usuário administrador, ele tem acesso a todas as permissões, mas se for um usuário com perfil de administração de BPA, BI, também tem acesso a essas informações. Então, a gente vai lá em indicadores, configurar, Business Intelligence, cubo. Então, nós vamos primeiro criar um cubo de tarefas. Então, vamos clicar em novo, vamos dar o nome de tarefas, título tarefas. Vamos marcar o cubo como habilitado, para a gente conseguir utilizar ele. A opção de cache, vamos deixar como não, por quê? Para ele não guardar cache, para ele sempre buscar os dados mais atuais que tem no sistema, tá? Então, dessa forma, ele vai sempre, eu vou ter certeza de que vai estar atualizado os dados. Fonte de dados, vamos colocar visão para a gente conseguir cadastrar o select do nosso cubo. O alias é um apelido que a gente vai dar ao nosso select, então vamos chamar de tarefas também. Aí agora, a primeira coisa, a gente vai criar o nosso SQL. Então, vamos dar um novo. Eu vou pegar e vou selecionar qual é o dialeto que eu quero utilizar. No meu exemplo, eu estou usando o banco de dados SQL Server, então esse é o banco que eu vou selecionar. E aqui eu vou copiar aquele select lá do meu PowerPoint e vou colar ali. Então, aqui eu tenho aquele meu select do PowerPoint igualzinho. Então, com o prazo, com o ano, o dia, o código, tudo certinho. E vou dar um OK. Então, o primeiro passo eu já fiz, preenchi as informações do cubo e coloquei o select. Agora é a hora que eu vou começar a criar as minhas dimensões. Então, vamos começar criando uma dimensão. O nome da minha primeira dimensão vai ser o status da minha tarefa. Então, vamos chamar ela de status. E vamos criar uma hierarquia. Como eu coloquei o nome já de forma... Eu não coloquei nenhum caractere especial, nenhum código, eu não preciso colocar o título, tá? Ao menos o título é sempre o que aparece para o usuário, e quando não tem, ele vai aparecer o nome. Digamos que eu tivesse colocado por identificação própria, né? Status 002. Então, para não mostrar essa sigla para o usuário, eu colocaria aqui status e ele vai mostrar o título para o usuário final. Então, vamos criar uma nova hierarquia. Vamos colocar aqui o nome da hierarquia, vamos chamar de status também. E vamos colocar um nível. Então, o nível sim, a ordem de exibição vai ser 10. Digamos que eu posso ter vários níveis, então eu vou sempre colocar 10, 20, 30, porque daí se eu precisar colocar alguma coisa entre eles, eu tenho essa margem de espaço para adicionar novos. Então, qual que é o nome do meu nível? Nível por status. O tipo dele. O tipo dele vai ser regular, por quê? Porque ele vai retornar um tipo texto. Se fosse dia, mês, ano, eu selecionaria o tipo exato. Vamos deixar então regular e vamos selecionar aqui o texto, porque ele vai me retornar se está a vencer ou vencido. E essa coluna-chave, então eu vou abrir aqui para vocês o meu select. Então, aqui ó, vocês estão acompanhando. A coluna-chave é sempre o apelido, então no nosso exemplo é o status prazo. Então, eu vou copiar aqui e vou colar no campo coluna-chave. Então, coloquei aqui o campo coluna-chave, o resto eu posso deixar padrão e vamos dar um OK. Vou dar um OK no nível, um OK na dimensão e um OK na hierarquia. Deixa eu só mudar aqui para ele sempre pegar pelo nome. E um OK na hierarquia. Então, a primeira dimensão a gente já criou, que é status. A próxima dimensão do nosso select vai ser ano. Então, vamos pegar o ano do prazo, na verdade, né? Então, vamos criar uma nova dimensão chamada ano. A nova hierarquia também vai ser por ano. E a gente vai criar um nível por ano. Então, ordem de exibição, o nome. Agora não vai mais ser regular, vai ser tempo em anos. Qual que é o tipo dele? Ele vai me retornar um tipo inteiro, que ele vai me retornar 2016, 2015 e assim por diante. E o nome da minha coluna-chave, ano. Então, vamos colar ali a coluna ano.
e vamos dar um OK no nível, na hierarquia e na dimensão. Agora, além do ano, vamos criar o próximo, que é por mês. Então, vamos vir aqui, vamos selecionar o valor, o apelido, né, do campo, e vamos criar a dimensão, mês, a hierarquia e o nível. Então, ordem de exibição. Nós vamos mais para frente criar outros níveis, aí vocês vão entender a ordem de exibição. Então, o nome também não vai ser irregular, vai ser tempo em meses. Só que ele vai me retornar um tipo texto, porque ele vai me retornar janeiro, fevereiro, março. Então, a gente seleciona tipo texto e coloca o apelido ali. Novamente, OK no nível, na hierarquia e na dimensão. O próximo que a gente vai criar, vamos fazer do dia. Então, vamos lá. Vamos dar uma nova dimensão por dia, a hierarquia e o nível por dia. Então, o nome, o tipo dela vai ser tempo em dias, a coluna-chave eu copiei lá do meu select e o número vai ser inteiro. OK. Então, vamos criar uma nova dimensão por processo. Então, para a gente saber o nome do processo. Então, vamos criar aqui por processo, hierarquia processo. E nos níveis, nós vamos criar dois níveis. O primeiro nível vai ser processo, do tipo regular e texto. E dentro do processo, eu posso ter as tarefas. Então, eu vou criar um outro nível de tarefas. Então, ordem de exibição 20. Aí, eu vou lá pegar no meu select o tarefas. Então, vou vir aqui, tarefa, regular e tipo texto. OK. Vocês vão perceber a diferença. Agora, eu estou criando aqui dois níveis dentro do processo. O processo e a tarefa. Só que eu vou criar também uma dimensão só para a tarefa, para a gente ver depois na análise dos resultados. Então, eu tenho uma dimensão por processo com dois níveis de processo e tarefa. Então, agora eu vou criar uma dimensão só exclusiva para a tarefa. Então, vamos criar uma dimensão, uma hierarquia e um nível. Essa dimensão só vai ter um nível de tarefa, que ela vai buscar direto o nome da tarefa. Não vai ter nenhum outro nível. OK. Então, vamos lá. Já tenho a tarefa, o processo, o dia, mês e o ano do meu status. E vamos pegar a última informação, que é o proprietário. Então, vamos saber, então, com quem estão as tarefas atrasadas, a vencer. Então, vamos lá. Vamos criar uma dimensão chamada proprietário. Vamos clicar em novo, proprietário, e um nível proprietário. Tipo regular, texto, que é o nome do usuário. Feito isso, vamos dar um OK. Agora, depois que a gente criou todas as dimensões, a gente vai criar a métrica, que vai trazer realmente a informação que a gente quer saber, que é a quantidade de tarefas. Então, vamos dar um novo em métricas. E vamos criar uma métrica pelo NeoID. Por quê? Porque o NeoID ele é único da tarefa, né? Então, como ele é uma chave primária, ele não vai se repetir. Então, vamos criar um NeoID da métrica. Vamos chamar a métrica de quantidade de tarefas. Então, visível sim. O agregador, o tipo dele vai ser uma contagem distinta. E a coluna NeoID. Certo? Vamos dar um OK. Feito. Então, a gente modelou já o nosso cubo. Colocamos as informações, o select para ele buscar no banco, as dimensões e a métrica. E vamos dar um OK. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, eu vou mostrar, antes de filtrar as informações, o que retorna esse meu select. Então, deixa eu só abrir aqui a ferramenta de select e eu vou mostrar para vocês o que retorna, quais informações todas vão ser retornadas. Então,
aqui vou colocar muitas linhas e vou colar o meu select. Então, aqui, ó, ele me trouxe todas as informações. Então, tudo isso o BI vai trazer e aí eu vou estar manipulando esses dados. Então, ele vai trazer os status das minhas tarefas, o ano, o mês, o dia, o código, o nome do meu processo, a tarefa do meu processo, a data de expiração e com quem que tá. Então, aqui ele simplesmente trouxe tudo. Daí, lá agora no painel de indicadores, nós vamos filtrar essas informações. Então, agora, o próximo passo, meu cubo está modelado, eu vou criar o painel de indicadores. Então, eu fui lá no menu Indicadores, Configurar, Painel de Indicadores. Então, vamos chamar de Tarefas. E vamos marcar ele como liberado igual assim, para eu conseguir criar análises nele. Lembra que eu comentei que nessa tela era importante porque eu configurava o controle de acesso. Então, aqui eu posso permitir as pessoas ou negar algumas pessoas que tenham ou não têm acesso ao meu cubo. Eu vou deixar a permissão padrão de herdar, então, para todos terem acesso a esse painel de indicadores. Mas é aqui que eu faço essa restrição de acesso. Vamos dar um OK. Criei o meu painel de tarefas, meu painel de indicadores chamado tarefas. Agora eu vou acessar esse painel. Então, eu vou em indicadores, painel de indicadores. E está aqui o meu painel criado. Então, agora é o momento que a gente vai criar as análises no painel de indicadores. Então, vamos selecionar o painel. Então, aqui eu não tenho nada criado ainda. Eu vou clicar aqui no mais para adicionar uma análise. E vou selecionar a opção de análise dinâmica. Então, aqui eu seleciono o cubo que a gente acabou de criar, o cubo de tarefas. E vamos dar um nome para esse cubo. Então, status das tarefas. Para a gente saber o que está a vencer e vencida. OK. Então, aqui ele me traz um gráfico geral. Então, a quantidade por dia. Agora, a gente vai, para manipular, é mais fácil utilizar o modo tabela e depois a gente volta para o gráfico para ver como é que fica. Então, hoje, qual é o status? 130 tarefas. Tá? Então, aqui nesse ícone de cubo é o layout, é onde a gente vai selecionar quais informações a gente quer ver. Lembra daquelas nossas perguntas, né? Qual a quantidade de tarefas vencidas e a vencer por processo, proprietário, por ano, por mês? Então, agora a gente vai começar a responder essas perguntas. Então, vamos lá. Aqui eu vou selecionar o que eu quero mostrar. Quantidade de tarefas, já está aqui. Então, eu quero saber a quantidade de tarefas por processo. Vamos dar um OK e ver como é que fica. Então, aqui tem quantidade de tarefas por processo. Plano de ação tem 13 tarefas, registro de não conformidade 22 e assim por diante. Mas eu quero expandir mais, eu quero saber por tarefa do meu processo. Então, deixa eu pegar aqui, solicitação de compra. Quando eu começo a expandir, ele começa a me trazer a solicitação de compra, mas separado por tarefas. Então, aprovar cotação tem 5 tarefas. Em aberto, aprovar solicitação de compras tem 20. E a soma delas é o total de tarefas abertas para o processo de solicitação de compra. Quando eu consigo expandir dessa forma, são chamados de níveis. Então, lá, quando a gente criou nível do processo, na dimensão processo, a gente criou o nível processo e tarefa, então eu consigo expandir dessa forma, processo e tarefa, um por um. Tá vendo? Um fica filho do outro. E a minha coluna é só processo, que é a dimensão processo. Agora, a gente vai alterar aqui os dados e vamos selecionar tarefa como outra dimensão. Então, lembra que eu criei a tarefa 2 vezes. Uma vez ela como nível, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, e uma vez como dimensão. Então, agora a gente vai ver a diferença. Então, aqui, ó. Quando eu tenho 2 colunas, cada coluna é uma dimensão, e dentre eles tem a hierarquia. Daí sim, aí eu vou lá, clico na solicitação de compras. Quantas tarefas tem? Aprovar cotação 5. Aqui ele me quebra por tarefas do processo de solicitação de compras. Então, a diferença é que ele criou 2 colunas agora. Então, aqui ele estava primeiro separado por tarefas, por nível, no caso, dentro de solicitação de compras, que era a dimensão. E aqui ele está separado por colunas, tá? Que a visão é um pouquinho diferente. Então, podem observar, a solicitação de compra ele trouxe aqui embaixo
cada uma delas. E aqui ele trouxe todas as tarefas da solicitação de compras de forma separada, certo? Vamos colocar outras visões agora. Vamos ver quantos processos, qual é o status dos processos. Então, vamos lá, vamos dar um OK. Vamos esperar ele carregar. Então, aqui ele trouxe para mim o status dos meus processos. Solicitação de compras. Na solicitação de compras eu tenho 31 processos vencidos e a vencer eu tenho 3 processos. Solicitação de viagem. Eu cliquei aqui e abriu por tarefa. Então, no processo, a minha visão de processo, 16 processos vencidos e 2 processos a vencer. Só que eu quero mais, eu quero saber a data deles. Então, vamos clicar aqui e vamos pedir para ver a data. Então, vamos colocar lá, por ano. Depois por mês. E dá um OK. Então vamos lá. Eu tenho o meu processo, minha solicitação de compras, a vencer e vencidos e a vencer. Então, vamos lá. No ano de 2016, eu tenho 31 processos vencidos. Dentro do ano de 2016, no mês de maio eu tenho 3, no mês de outubro 9, no mês de setembro 19. Então, aqui eu consigo ir expandindo, vendo a hierarquia das minhas informações. Que dentro da solicitação de compras eu tenho tantos processos vencidos e a vencer, então vamos ver a vencer. Em 2016, eu só tenho no mês de outubro 3 pendentes ainda, tá? Então aqui eu vou manipulando as informações que eu quero ver. Lembrando que cada coluna é uma dimensão e o que eu consigo expandir, que eu fui expandindo, são as hierarquias e os níveis. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do gráfico. Então, vamos lá para o gráfico. O que eu quero mostrar no gráfico? Eu quero mostrar a quantidade de processos. Então, vamos dar um OK. Aqui ele trouxe a quantidade de tarefas por processo. Então, eu vou clicar nesse ícone que vai fazer eu retornar lá para o gráfico. Então, aqui no gráfico ele trouxe uma barrinha para cada processo. Solicitação de compra, regra de interface, registro de não conformidade, solicitação de viagem e assim por diante. Então, se eu clicar na barrinha de solicitação de compras, ele vai me trazer as tarefas. Eu tenho 20 tarefas em aprovar solicitação de compra, 5 tarefas em aprovar cotação, 5 tarefas em revisar. Então, aqui eu tenho a visão de gráfico e não de tabela. Então, dentro do aprovar, ele me traz o total de solicitações, se eu for clicando. E aqui eu posso ir voltando ao anterior. Então, não quero mais ver a solicitação de compras, quero ver todos os processos. Aqui eu quero clicar em outro processo. Solicitação de orçamento, aprovação e assim por diante. Então, aqui eu vou filtrando. Na minha RNC da qualidade, eu tenho duas atividades pendentes, 8 tarefas em definir ações e 5 em cadastrar RNC, e assim por diante. Aí agora eu venho aqui, vamos dizer que eu quero salvar e compartilhar esse gráfico, essa visão que eu estou tendo agora. Então, da solicitação de compra, em tarefas em aberto. Como é que eu faço? Então, aqui eu tenho esse botãozinho que eu salvo o painel, salvo e compartilho. Aí ele vai compartilhar o meu painel para eu acessar, para eu compartilhar com todos os usuários. Deixa eu só voltar lá rapidinho. Em tarefas. E em modo tabela, eu também consigo salvar essas informações. Então, eu vou lá no cubo. Deixa eu só voltar para o que a gente estava. Processos, quantidade de tarefas por processo. Então, deixa eu só expandir aqui todos os processos. E eu tenho esse último ícone que também salva e compartilha as minhas análises. Então, eu vou salvar como quantidade de tarefas. Não, eu tinha salvo como status das tarefas, né? Status das tarefas, ok. Pronto, a partir desse momento, lá no menu do Fusion, então a gente vai voltar um pouquinho lá do Fusion, indicadores.
Ali embaixo do configurar tem análises, então todas as minhas análises salvas, eles vão ficar aqui. Então, meu volume de tarefas e meu status das tarefas ficam salvos aqui. Digamos que um outro usuário vai lá e cria um outro painel de indicadores. E como eu salvei a minha análise e eu compartilhei, ele também vai poder usar. Então, eu vou criar um novo painel de indicadores. Eu vou colocar aqui novo para a gente identificar. Novo, tarefas. Então, vamos marcar ele como liberado. Ok. Então, lá no meu painel, eu vou pegar o novo e vou abrir uma análise já existente. Então, quando eu for adicionar, eu não vou selecionar o cubo direto para configurar. Eu vou vir aqui em análises e vou selecionar uma análise já criada. E vou dar um OK. Aí ele vai me trazer a visão salva. Então, dessa forma, eu consigo manipular e salvar e compartilhar as informações. Então, só focando, né, sempre respondendo as perguntas que a minha empresa precisa. No meu exemplo, né, qual a quantidade de tarefas vencidas e a vencer. A partir daí, a gente consegue manipular. Eu vou selecionando por processo, proprietário, código, ano, mês e assim por diante. Tá? Então, agora a gente vai voltar lá na nossa apresentação. Antes de eu finalizar, eu vou mostrar para vocês comentar sobre o outro cubo que a gente tem. Né? O modelo que eu mostrei para vocês até agora foi o modelo linear, né? Que foi indo um abaixo do outro, processo, tarefa, status deles, né? E assim por diante. No modelo estrela, que é o outro modelo, as tabelas elas são desnormalizadas para se obter uma maior performance e também as dimensões são ligadas diretamente na tabela fatos, que é a tabela principal. Esse modelo ele permite filtrar e trazer apenas os dados que são necessários para análise, que eu estou montando naquele momento, sempre com foco na reutilização de dados, né, e performance. Né? Isso é semelhante às tabelas de dimensões, onde a tabela de fatos ela armazena apenas o ID da dimensão que será reutilizada. Então, esse modelo estrela é sempre pensando num grande volume de dados e na performance. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse outro modelo, a gente tem a nossa equipe de serviços, tá? Eles trabalham com isso há bastante tempo, têm bastante experiência nesse ramo e conseguem dar uma ajuda para vocês. Então, agora a gente vai relembrar as regras de negócio que a gente viu no treinamento de indicadores. Primeiro, para modelar um cubo, é necessário possuir o Select previamente desenvolvido. Em segundo lugar, é possível criar diversas dimensões, hierarquias e métricas. Terceiro, para criar análises é necessário primeiro criar um painel de indicadores. Então, antes de eu lá começar a manipular os dados, eu preciso ter o meu painel. As permissões de acesso às informações são configuradas no painel de indicadores. É possível criar e compartilhar análises. E é possível criar gráficos de barras, pizzas, adicionar informações de contexto e outras configurações. O que eu mostrei para vocês hoje foi o gráfico de barras, mas a gente consegue alterar ele para a forma pizza, conforme for melhor a visualização para vocês, certo? Então, eu abro agora para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer através do chat. Eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês começarem a utilizar mais essa parte de BI do sistema. Né? Continuam sempre seguindo a Neomind nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter. Ali eu deixo também o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao webinar, se vocês tiverem sugestões para os próximos treinamentos, podem entrar em contato conosco também. Tá? Eu deixo o meu e-mail sempre à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou sempre aberta a conversar, a ajudar, certo? No mais, conseguiram me ouvir? Foi tudo tranquilo o treinamento? Conseguiram acompanhar certinho? Lembrando que esse treinamento, pessoal, ele ficará gravado, tá? Vai estar disponibilizado na página da Neomind no YouTube.
Oi, Karine, respondendo a sua dúvida, né? Quando utilizamos o SQL no Cubo, em que momento as informações são atualizadas? Então, sempre que você recarregar a análise, ela é atualizada. Digamos que você abriu a análise agora, daqui meia hora alguns usuários já iniciaram processos e já movimentaram. Se você recarregar a análise, ela atualiza os dados. Por isso a gente sempre deixa aquela opção de cache igual a não, para ele sempre atualizar, senão ele vai guardar um cache e não vai mais atualizar essas informações. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu encerro o webinar. Agradeço muito a participação de vocês. Conto com vocês nos próximos webinars de treinamento. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa tarde a todos.